quando vocês passaram pelo sistema de comercial da Miotech, que foi vendido para vocês o sistema, provavelmente foi explicado para vocês o que vocês receberiam, que é exatamente isso que a gente mostrou para vocês. Então, cada um de vocês vai ter uma situação diferente, ou vai ser USB, ou vai ser wireless, ou vai ser um canal, vai ser 2 canais, mas o software em si, ele é o mesmo software, ele só vai dar mais possibilidades para pessoas que possuem mais canais, possibilidades no sentido não de funcionalidades, mas no sentido de captar mais musculaturas ao mesmo tempo. Quando vocês recebem o equipamento, vocês vão receber um e-mail, né? E nesse e-mail já vão começar as primeiras instruções. Vamos compartilhar, Vini, esse e-mail. Então aqui, a partir do momento que a gente recebe esse e-mail, ele aparece equipe.miotech, então vocês precisam checar a caixa de entrada do e-mail para ver se ele aparece ali. Se não tiver na caixa de entrada, vocês podem checar a caixa de spam ou na lixeira. Então, a partir do momento que a gente clica aqui nesse e-mail, ele vai te dar as boas-vindas, né? Então, a gente separou esse software em um novo ecossistema, entre software e nuvem. A nuvem é a parte de gerenciamento, né? Isso, no caso, aqui a gente tem um software onde ele está dando boas-vindas, no caso vai vir o nome de vocês, né? A gente sempre é muito feliz de recebê-los aqui, isso se traduz na mensagem do e-mail, e a gente já logo em seguida, a gente vai ter um botão ali para acessar a nossa nuvem, mas ali embaixo vocês têm o e-mail, né, que vocês têm cadastrado, e uma senha provisória, então a gente precisa anotar esse e-mail, anotar essa senha, clicando aqui, e a gente vai ser jogado para um site. Esse site ainda não é o software, esse site é a nossa nuvem, nossa nuvem que a gente chama MioCloud. Então, todas as vezes que vocês compraram o equipamento da Miotech, agora, que vocês têm acesso a esse novo software, que é o software MS4, vocês vão ter acesso a essa nuvem que é o MioCloud. O que é o MioCloud? O MioCloud é uma nuvem onde a gente vai gerenciar pacientes, a gente vai gerenciar usuários, a gente vai gerenciar outras informações, para que os dados protegidos e vocês possam acessá-los de qualquer lugar, até mesmo de um smartphone. Aí quando a gente clica no botão entrar, a gente vai digitar aquele e-mail e aquela senha temporária, né, como um primeiro acesso, digamos assim, e a gente vai entrar. Quando a gente faz isso, ele pede para a gente criar uma nova senha, né? Então, a gente cria a senha da nossa escolha, e aí sim a gente nos joga para a tela de login novamente, para digitar essa nova senha que foi criada pela escolha de vocês. Dessa maneira a gente cai na janela do MioCloud. Então, explicando para vocês ali essa janela da esquerda para a direita, de cima para baixo, vocês vão ver que ali está o nome do proprietário, está escrito Vinícius, e ele é o proprietário do sistema, foi ele que comprou o sistema, né? Ali do lado direito, vocês estão vendo 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, o que são? Eles dizem as informações, né, do usuário, no caso Vinícius, e lá embaixo está escrito plano standard. O que é o plano? Quando vocês compram o equipamento, vocês já ganham um valor de armazenamento ali, uma quantidade de armazenamento na nossa nuvem MioCloud, aonde quando vocês fizerem os exames no software, eles automaticamente são sincronizados com o MioCloud. Só que isso tem um tamanho, né? E isso tem um custo para a Miotech, né, no caso. Então a gente coloca esse serviço num espaço pequeno para vocês testarem o serviço. Quando isso acabar, tipo assim, acabou esse espaço, vamos supor que vocês fizeram 20 exames, acabou esse espaço, vocês podem fazer o upgrade. Então vocês vão clicar ali em fazer o upgrade e eles vão dar ali os preços para vocês, os preços mensais, os preços com mais desconto para 6 meses, para 12 meses, para ampliar esse espaço de vocês. Então vocês podem variar de um espaço um pouco menor, um espaço intermediário ou um espaço ilimitado. Então isso aí é o volume de espaço que vocês vão ter na nossa nuvem para ocupar os exames de vocês. Por que isso é vantajoso? Por exemplo, não desejo isso, mas se, por exemplo, roubarem o computador de vocês, ou por algum motivo corromper os arquivos, vocês não precisam se preocupar em estar fazendo backup externo. É possível fazer o backup externo, mas vocês não precisam se preocupar com isso, e aí vocês vão ter todos os exames salvos lá pela Miotech, e vocês podem instalar o software novamente, e simplesmente fazer
baixar esses exames, fazer o download desses exames sem preocupação. A pergunta que sempre fica, é preciso vocês assinarem o plano para utilizar o software? Não, não é preciso. Vocês podem usar naturalmente o software e todos os exames vão ficar salvos no computador de vocês. Isso é uma facilidade. É mais ou menos como funciona quando vocês utilizam fotos do celular de vocês, vocês querem mudar de aparelho. Então as fotos de vocês, se vocês pagam um plano de nuvem, vocês têm lá as fotos salvas, e aí quando vocês instalam outro celular, ou porque roubaram o celular de vocês, vocês compraram outro, simplesmente ele faz o sincronismo com aquelas informações que foram salvas lá na nuvem de vocês. Então é mais ou menos o mesmo processo. Indo adiante, a gente tem ali embaixo o download do MS4. O que é o download do MS4? O download do MS4 é quando vocês não têm ainda o software instalado, e quando vocês clicam nele, ele começa a baixar o software para vocês, para que eles fiquem instalados no desktop de vocês e depois vocês possam utilizá-lo. Então, enquanto ele está fazendo o download, eu vou explicar o resto do sistema. Ali embaixo a gente tem licenças do MS4. Vocês hoje podem escolher ou a licença só de eletromiografia, que é a MIO, ou só de biofeedback com a BIO, ou a Premium, que vem as duas. Vocês estão vendo que tem uma bolinha vermelha em duas delas e uma bolinha verde. No caso desse exemplo, a gente tem uma licença Premium, que é a completa, de eletromiografia e de biofeedback. Quando a gente clica em cima dela, ele dá informação sobre a licença ali, que é uma versão Premium, mostra as chaves primárias e uma chave de segurança, uma chave serial. No caso, a gente vai utilizar essa chave depois para fazer a ativação do software. Uma pergunta que sempre fazem, eu posso instalar esse software em quantos computadores eu quiser? A resposta é sim, é possível instalar, só que essa licença só vai poder ser utilizada uma vez a cada computador. Então, por exemplo, se você está usando num computador e você está na sua casa, você vai para sua casa, quer utilizar o equipamento em casa ou em outro local, em outra clínica, enfim, vocês vão colocar a mesma chave de licença para ativar o software nessa outra clínica, só que se tinha alguém utilizando essa mesma chave de licença em outro local, ele vai derrubar a chave de licença e vai permitir que ela seja utilizada uma vez por usuário. Não é possível utilizar em dois computadores ao mesmo tempo. É possível utilizar em diferentes computadores, mas não ao mesmo tempo, em dois computadores. Ali para baixo a gente vê que tem uma outra categoria que chama Games 3D. Eles estão os três com a bolinha verde, que são os 3 jogos que a Miotech disponibiliza hoje: o do avião, o do trem e o do rock. Então, como eles estão em verde, quer dizer que nós temos disponível nesse exemplo as 3 licenças que vão poder ser utilizadas lá junto com o biofeedback. Abaixo a gente tem os games VR, que no caso são os jogos de realidade virtual, que também estão na mesma situação, estão com as bolinhas verdes, ou seja, nós temos disponível o jogo da Fazenda, que é o VR Farm, e o jogo do espaço também, que é o do VR Space. Do lado direito, ali superior, a gente tem um item chamado pacientes. Quando a gente cria um paciente novo, ou por aqui pelo MioCloud, ou lá pelo MS4, e existe esse sincronismo, eles vão aparecer tanto lá no software, quanto aqui na nossa nuvem. Por isso que eu falo que quando a gente perde os dados, ou por algum motivo com roubo de computador, alguma situação assim, os pacientes estão salvos e armazenados ali. A mesma coisa a questão de usuários. Por que a gente tem essa aba usuários? Se a gente está numa clínica onde a gente tem vários fisioterapeutas que trabalham nessa clínica, no caso o Vinícius aqui, como exemplo, ele é o proprietário, e eu, Fabiano, pode ser que eu fosse o fisioterapeuta dessa clínica, ou o profissional de saúde que estou trabalhando nessa clínica. Então, eu vou ser um usuário do sistema, mas eu não sou o proprietário. Mas o Vinícius, como proprietário, pode dar a mim os poderes de proprietário, de administrador da clínica, porque vamos supor que eu me tornei sócio do Vinícius. Então, ele vai me dar os poderes de administrador. Qual é a diferença de um para outro? O proprietário, ele tem direito a excluir paciente, a excluir exames, enfim, e ele pode ter acesso a todos os exames que todos os usuários fizeram. No caso, o proprietário. O especialista, digamos, o fisioterapeuta, ou o profissional de saúde que utiliza o sistema, ele não tem acesso a isso, ele tem acesso ao que ele fez. Se por algum motivo a gente se desligar um profissional da nossa clínica, todos os pacientes dele vão ficar visíveis e pertencentes à clínica do proprietário, que é o sistema do Vinícius. Agora, se é necessário tornar ele administrador, porque vamos supor o Fabiano, exemplo, virou sócio dessa empresa, então a gente vai ali, clica em perfil administrador, e aí ele vai ter os plenos poderes, assim como o proprietário. Essa aqui é a função básica do software, que vai crescendo com o tempo. Futuramente a gente vai ter uma possibilidade também de ter os protocolos aqui,
A gente vai ter a possibilidade também, daqui a pouco, de enviar protocolos para um aplicativo que vai ser desenvolvido futuramente. A gente vai ter a possibilidade até de ter equipamentos para uso domiciliar, que vai ser possível a gente alugar para o paciente utilizar em casa. Então, tem muitas situações que a gente vai poder, inclusive, fazer atendimento de forma remota. O sistema vai todo crescer em cima desse MioCloud, tá certo? Por exemplo, se você não tiver alguma licença dos jogos ou quiser ir adquirindo os jogos aos poucos, basta clicar em cima dele e aí embaixo, como se ele não estiver ativo, vai aparecer um botãozinho acessar loja. Aí quando a gente clicar aqui em acessar loja, ele vai redirecionar diretamente para a loja, da mesma forma que aparece aqui na licença bio, e ele vai redirecionar para a loja e vocês já conseguem fazer a compra desse jogo diretamente na loja. E quando vocês fazem o login novamente no sistema, ele já vai identificar que esse produto foi adquirido na loja e ele já vai estar acessível para ser utilizado. É importante também mencionar que tem que ser exatamente com os mesmos dados que foram cadastrados, né? O mesmo nome, mesmo e-mail e o mesmo CPF, essa compra na loja, para eles poderem fazer o sincronismo entre os dois. A gente tem também aqui no MioCloud a parte da lixeira, que é uma segurança a mais. Por exemplo, se a gente acaba excluindo um usuário, ou algum paciente, ou algum exame, esse usuário ele acaba indo lá para essa lixeira. E a gente tem a opção de restaurar ou excluir permanentemente.